esta é uma aula que eu gosto tremendamente, porque o Fonema Aran, eu tenho uma história muito grande com o Fonema Aran, e eu estou muito feliz com a chegada aqui de todos vocês. Olha, eu quero já agradecer, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu estar aqui. Então eu vou me comprometer em dar o meu melhor, tá? Eu queria saber os comentários aqui de vocês, o oi de vocês. Cadê o oi de vocês, gente? Manda um oi e da onde vocês são? Escrevam aqui no chat. Cadê a equipe? Eu não consigo ver o chat, estou pedindo aqui para o pessoal, porque nós já estamos aí com quase 500 pessoas online. Equipe, fala para mim se YouTube está aparecendo. Eu preciso só que vocês subam a aula no YouTube, no StreamYard para mim, tá bom, equipe? Me dá esse ok, tá? No YouTube, porque nós estamos aqui com uma quantidade muito grande. Pergunta para o Rafa para mim. E aí eu estou aqui feliz, porque já vamos iniciar a nossa aula. Que ótimo, que ótimo. Olha, eu recebi só o olá do organizador e os participantes. Deixa eu ver aqui o pessoal. Queria ver o oi. Tem gente levantando até as mãos aqui, ó. Gente, eu quero, sem delongas, eu queria só saber de onde que vocês são. Por quê? Porque para a gente começar essa rede de contato, às vezes você tem uma fono ali na sua região, é tão bom estarmos juntos, e eu gosto de saber aonde que eu chego, onde que eu estou chegando, tá bom? Então, se você puder mandar um oi, da onde você só me dá um toque. Ah, ok, beleza. Obrigada aí, pessoal que já me confirmou aqui que estamos ao vivo. Porém, é um link exclusivo, é restrito, tá? Então, não está aberto no YouTube, é só para fonoaudiólogos. Ótimo. Porque eu preciso ver aqui. Laura, me ajuda só para ver os comentários, tá bom? Do pessoal aqui no YouTube. Só para eu ver aqui os comentários. Gente, vamos começar. Eu vou colocar aqui os slides da nossa aula, tá? Porque a nossa aula, eu quero me comprometer com vocês. Nossa aula, hoje eu vou passar para vocês 5 estratégias para as trocas, né, do fonema r. Existem mais? Existem, mas a gente vai ficar aqui. Nosso combinado, começamos agora, né, às 8h10, e nós vamos até 9h30, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Faz aí um sinal de tudo bem, né? Você que está com a câmera aberta, é tão bom ver você. Se você puder deixar sua câmera aberta, faz assim um sinal para mim que tudo ótimo. Então, vamos juntos até às 9h30. Então, eu prometo objetividade para a gente trabalhar. Tenho mais estratégias? Tenho. Eu tenho cerca de 30 horas só de estratégias para o fonema, não só o fonema aran, né? A gente sabe, eu vou falar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu vou até mostrar alguns pacientes. Então, fique até o final, porque durante nossa aula toda eu vou elaborar as 5 estratégias. Porém, existe um raciocínio, tá? Então, muitas vezes você pode pensar assim, Renata, me dá um exercício. Vou mostrar hoje aqui, vou ter 2 exercícios específicos de MO, terei outros exercícios, e eu preciso ter um raciocínio clínico. Essa é a grande sacada, tá? Por quê? Muitas vezes você está só em cima de um exercício, mas eu preciso ter um raciocínio. Não é o exercício em si. Inclusive, se você fizer apenas o exercício, um exercício bom, que deu certo para outros pacientes, mas se você fizer no momento errado do tratamento, muitas vezes o exercício não funciona. Quer ver? Quem aqui já fez um exercício com um paciente, deu bom, fez com outro e não deu bom? Aí você pode dizer assim, ah, Renata, mas é porque cada paciente é um paciente. Concordo com você. Porém, eu já fiz isso.
já fiz com aquele paciente, não deu certo. Aí depois, em outro momento, eu já fiz isso. Em outro momento do tratamento, com aquele mesmo paciente que não deu certo aquela estratégia, eu fiz de novo, deu certo. Porque não era o momento adequado. Ó, que legal, eu tô vendo aqui o boa noite do pessoal. Me fala da onde vocês são. Da onde vocês são, que eu gostaria de saber onde eu estou chegando. A Mari Alves falou aqui que a mensagem no Zoom está desativada. Então, se vocês quiserem, vamos ver se a equipe consegue. Como a gente fez um webinar para mais pessoas, como mais pessoas se inscreveram, a gente se preparou aqui para receber mais pessoas, tá? Então, não sei se a gente vai conseguir digitar aqui no Zoom. Se não, você vai lá no grupo e entra no link que foi dado para o YouTube, que aí no YouTube você consegue escrever, beleza? Tá bom? Então, vamos lá, gente. Começando agora, eu queria que todos vocês falassem para mim se realmente... Nós vamos primeiro ver as dificuldades que nós temos com o fonema r, o l e todos os grupos consonantais. Tá? Lembrando que o trabalho com o r não dá para ser específico muitas vezes. A troca r-l, muitas vezes as pessoas se foca só no r. Eu preciso trabalhar o r, o l, a discriminação, e é o que a gente vai conversar hoje. Mas eu li o que vocês me escreveram no questionário, foi me enviado um questionário, e eu tô acostumada desde 2013, quando eu comecei a dar curso sobre o r, eu recebo muitas perguntas. Então, eu sei exatamente o que você passa. Sabe por quê? Porque eu passei. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Eu quero saber quantos concordam comigo. E aí você vai fazendo aqui o joinha, quem está no Zoom, quem está no YouTube, vai escrevendo também ali. Olha só, a dificuldade do r. A minha equipe conseguiu subir os slides para o StreamYard? Confirma para mim, equipe, se vocês conseguiram subir a apresentação para o StreamYard, tá bom? Bem, eu vou primeiro começar dizendo que muita gente sabe e fala que a troca do R pelo L é do Cebolinha, certo? Mas vamos falar a verdade, gente? Quem é fono sabe que essa avaliação do Cebolinha tá errada. Como assim, Renata? Cebolinha, ele não troca só o rã pelo lã, ele realmente troca o rã pelo lã. Porém, ele também não faz o outro R, né? Aquele R gutural, o... Então, é importante discriminar isso, quando... É uma curiosidade apenas, né? Quando, às vezes, o paciente chega falando do rã, eu gosto de dizer assim, mas você sabia que são todos os R's que o Cebolinha não faz, né? Então, eu gosto de brincar com essa curiosidade, porque muitos pais, eles falam bastante do Cebolinha. E aí eu falo dessa curiosidade que não é só o rã e o lã. Porque as pessoas, os pais, é importante a gente mostrar isso, a diferença dos R's, tá? A diferença dos R's. Então, nós temos o rã, lã e temos o outro R gutural, o r. E aí eu tenho uma tirinha aqui, que eu vou mostrar para vocês, que a gente vê ele falando não só... ele não fala só o rã, mas ele faz assim, raio, por exemplo. O raio é o r. Aí ele fala laio, ok? Que seria, então, não é o fonema alvo. Então, lembrando que o Cebolinha,
O Cebolinha, ele faz mais todos os R's, né? Ele mexe com todos os R's. Ok? Eu tô só precisando no StreamYard. Equipe, conseguiu? Eu mandei o PowerPoint. Estou precisando da minha equipe aqui, só para aparecer no YouTube. Ah, tá subindo, né? A apresentação. Ponto. Rafa, fala aqui para mim no Zoom, em voz alta, para eu poder ficar tranquila. Se está subindo a apresentação. Oi, então sim, Rê. Só preciso que você me confirme no WhatsApp que eu te mandei. Ok. Ok. Isso, é esse mesmo. Aqui, ó. O último que eu mandei aqui, gente. É esse aqui. Nos bastidores, equipe. Esse. Pronto, gente. A gente já está subindo. É só uma questão técnica. Então, vamos para os desafios que eu chamo de missão impossível. Muitos pacientes que chegam, inclusive eu recebi, gente, um paciente que o freno está tão curto que, para mim, é uma missão impossível. Né? Então, eu costumo dizer, com algumas características que alguns pacientes chegam para a gente, que acaba se tornando uma missão impossível. Olha, eu quero saber quantos concordam que muitas vezes acaba sendo uma missão impossível. Quem concorda, faz um joinha aqui no Zoom e no YouTube escreve eu, para ver quem é que concorda que parece uma missão impossível. Por quê? Porque criança não quer falar. Ou tem o freno no curto, a família que não colabora, falta muitas vezes criatividade. Você até sabe o que fazer, mas falta criatividade, muitas vezes, né? Então, eu até fiz aqui um vídeo para simbolizar a missão impossível. Vamos dar uma olhada? Vou colocar aqui, compartilhar o áudio para vocês. Deixa eu compartilhar aqui o áudio. Vejam se está saindo o áudio. Olha lá, olha o vídeo. Pois é, gente, é assim que muitas vezes a gente se sente com a missão impossível, com esses tipos de trocas. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos com pacientes. Então, porque muitas vezes não só é R por L, o R pelo L, também é o L pelo R. O bola sai bora. Às vezes não tem a omissão, em vez de falar pera, fala PA, não faz urã. Às vezes não faz o lã, ou tem a omissão do grupo, ou não faz urã e faz os grupos, deixa a gente louca. Eu recebi um paciente que ele, em vez de falar pera, ele fazia pré-a. O grupo é mais difícil, como assim? Ou distorção do urã, faz urã no lugar errado, que é aquele molegada. Eu vou mostrar um vídeo agora, que tem várias dessas queixas. Prestem atenção, pessoal. E eu quero que vocês vão identificando. Fala assim, eu tenho um paciente assim, escreve aqui para mim. Escreve, eu tenho um paciente assim. Se você quer escrever, tá aqui no Zoom, vai lá no link no grupo que tem do YouTube, porque lá você consegue escrever. Ó, vamos ouvir esse vídeo. Vamos lá. Aru. 0.
Quero. Jacaré. Cacaré. Pera. Pera. Freia. Freia. Pera. Pera. Ré, rê, rá, ru. Ra. Rá. De novo. Rá. Pera. Muro. Pera. Pera. Ara. 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 Arara. 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 Tesoura. Cadeira. Vassoura. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Vamos voltar, vamos ouvir de novo. Vamos lá, Ará, voltando. aré, ari, arouro. Vamos lá. Ará, aré, ari, aru. Zero. Quero. Jacaré. Cacaré. Pera. Pera. Freia. Freia. Pera. Pera. Ré, rê, rá, ru. Ra. Rá. De novo. Rá. Pera. Muro. Pera. Pera. Ara. 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 Arara. 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 Tesoura. Cadeira. Vassoura. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ok, gente. Bem, retratei todas as possíveis queixas que a gente encontra. Então, eu mostrei trocas, aquele menininho que fala assim, cacalé, que é jacaré, ele tem outras trocas e ainda troca urã pelo lã. E temos outras possibilidades, como bola, e a criança fala bora, por exemplo. Omissão do urã, omissão do lã, omissão de grupos. Como não fazer urã, e aí faz os grupos, como teve um vídeo que falou prea. Distorção. O vídeo daquela moça, ela falava assim, cadeira. Ela não fazia a língua aqui com o orã, ela fazia com os lábios. Ela conseguia fazer uma vibração de lábio, muito estranha. Auditivamente, dava para entender que era arã. Porém, o ponto articulatório dela estava errado, então fica levemente distorcido. São muitas possibilidades. Aqui a gente vai ter 1h30. Eu não consigo todas essas possibilidades. No curso que eu tenho, né, as estratégias para o Uralã, eu consigo, porque tem muitas aulas, né? São cerca de 30 aulas, que aí eu vou explorando cada uma delas. Mas, hoje, eu já quero deixar aqui com vocês, com muito carinho, essas 5 estratégias que já vai te ajudar. Eu sei que muitas vezes você está aqui só para pegar uma ideia, e eu fico feliz por isso. Porém, depois de 2, 3 semanas, você vai falar, eu preciso de mais um raciocínio, né? E aí eu vou convidar você para continuar comigo. Vamos lá. Vamos voltar aqui Peraí. O que apareceu aqui? Me ajuda aqui, equipe. O que é aqui? Me ajuda aqui? Só ok? Só ok. Vamos lá. Vamos voltar os slides para que a gente continue. Então, a primeira estratégia. Ah, Renata, qual o material? Antes do material, primeira estratégia é o terapeuta com seu conhecimento, tá? E aí eu queria... Vocês me permitem rapidamente contar a minha jornada profissional, que ela foi muito desafiadora, ok? A minha jornada profissional, escreve sim, se você me permite aqui. Por quê? Porque você pode... toda vez que eu conto
muitas pessoas falam, Renata, obrigada, porque eu estou passando por isso, né? Ou eu já passei por isso. Vamos lá. Eu comecei na fonoaudiologia, eu não tinha recursos para pagar a minha faculdade. Eu paguei a minha faculdade dando palestras e vendendo livros de saúde pelas plantas. Foi assim que eu paguei a minha faculdade. Quando eu me formei, eu não tinha recursos para comprar aquela maleta de MO que tinha na faculdade, os materiais. Então, o que eu fazia? Eu mesmo construía os meus materiais. E eu trabalhava em convênio. Trabalhei muito em... Gente, eu cheguei a pagar para trabalhar no início da minha carreira e não me arrependo, porque eu tive muita experiência com isso, porque eu atendia muito, eu chegava a atender 40 pacientes semanais, era muito... Não, perdão, 40 pacientes em 2 dias, porque eu trabalhava terça e quinta, 2 dias, 20 pacientes, eu fazia grupos, e eu tenho maior gratidão por tudo isso. Porque com o tempo, consegui ter muita prática e fui trabalhar numa empresa que ministrava cursos para fonoaudiólogos. E depois de fazer tantos cursos, o que aconteceu? Eu fui chamada para substituir uma professora, enfim, aí eu comecei a dar aula e supervisão. Estou tentando aqui compartilhar a minha tela. O que está acontecendo para mostrar aqui para vocês? Apresentação, aqui. Agora apareceu, né? Ok. E aí eu comecei a ministrar cursos. E comecei com o Urala. Olha aí minha carinha de novinha. A Marilda aqui falou assim que acha legal usar materiais recicláveis. Eu usei muito e ainda uso, viu? Eu ainda uso materiais recicláveis, porque eu não tinha condições. E eu comecei a criar os meus materiais, né? E aí nos cursos, veja, eu estou aqui dando uma aula e as pessoas começaram a falar, Renata, eu queria seu material. E aí que eu comecei a fazer material, gente. Aí eu comecei eu dava para as pessoas, eu sorteava, e falavam assim, por que você não faz para vender? E eu falava assim, eu faço para mim. A minha primeira pessoa que pediu o meu material, ela fez um depósito para mim e falou assim, eu quero que você faça o material para mim, com o meu nome, porque tudo eu punha o meu nome. E assim que surge até a fonológica, que eu comecei a criar materiais, né? E aí eu tenho começo a dar aula em vários lugares do país. Só que, gente, a vida, ela é feita de altos e baixos. E aí aconteceu que eu me mudei por conta da pessoa que eu era casada, eu me mudei para várias cidades e comecei do zero a minha profissão. E aí, quando eu começo a me reerguer, eu entro nas redes sociais, e aí eu começo a dar cursos, aí eu falo, agora eu consigo levantar a minha profissão, a minha carreira, não a profissão, a carreira, porque aonde eu mudar eu tenho trabalho, eu estou dando cursos online. Aí acontece algo que realmente mexeu demais comigo, porque teve uma suspeita de câncer no útero, e essas fotos são fortes para mim, porque eu estava na área oncológica do hospital aqui em São Paulo. E assim, eu vi tudo da minha vida despencando. Eu já tinha o programa Orienta Mamãe e a suspeita do câncer, não sabia o que ia acontecer, eu sangrava muito. E olha lá, olha meu cabelo, gente, como é que ficou. Fiz a cirurgia e naquele semestre, foi o semestre mais difícil da minha vida. Porque eu perdi um órgão do meu corpo, o útero. Como eu estava doente, o meu sócio desistiu de ficar comigo. Eu perdi o sócio e perdi o marido, né? Não foi morte, mas por separação. Quem passa por uma separação sabe o quão difícil isso é. A emoção aqui toca, porque é muito forte isso para mim, mas eu sou muito grata a Deus, porque
a fé, ela move montanhas, e eu não sou nada sem Deus na minha vida. Eu respeito a fé de cada um, mas eu prometi para Deus que até meu último minuto de vida eu vou agradecer, porque foi Ele que me resgatou. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com vocês, totalmente renovada, não apenas de saúde, graças a Deus, não tive câncer, não, o tumor não era maligno, nem benigno, foi feito toda a biópsia. Eu acredito numa cura, mas a minha gratidão é enorme a Deus, as minhas filhas, os meus amigos, não? O Rafa está aqui, o Rafa me conheceu num período muito difícil também, e acreditou em mim, e o Rafa falava coisas para eu fazer, e hoje eu estou aqui com uma outra experiência, com outro posicionamento. Eu nunca imaginei chegar, gente. Olha, eu recebi um prêmio na Câmara Municipal de São Paulo como empreendedora de destaque. A Fonologia, ela cresceu muito, e hoje ela é a top 3 dentro das lojas de fonoaudiologia. Congressos, sou chamada para congressos dos mais diversos tipos, tanto de autismo, linguagem, eu mergulhei na inteligência emocional, então eu falo, dou o meu testemunho pelo Brasil afora, mulheres, congressos de mulheres, estarei em Goiânia a próxima semana. Então, assim, a vida, eu não sei se eu estou falando para fonos agora, mães, pessoas que possam estar passando uma dificuldade. Por que você está falando isso, Renata? Porque tudo isso reflete no nosso atendimento. E às vezes a gente acha que é o paciente, e muitas vezes é a gente. E eu tenho o prazer de falar para vocês que esse ano, agora eu sou uma palestrante internacional. Falei no simpósio em Cabo Verde, na África, falei em Orlando e volto para Orlando agora, West Palm Beach, nos Estados Unidos. Então, eu estou muito feliz, mas grata, e a transformação, né, daquela Renata para esta Renata, mesmo com altos e baixos. E eu sou muito grata pela fonoaudiologia, que é a fonoaudiologia que me colocou lá, claro, primeiro, grata a Deus, como eu falei para vocês, mas e a fonoaudiologia, a paixão pela fonoaudiologia. E cada vez mais eu quero levantar a nossa bandeira. Eu já fui em congressos que dói meu coração. As pessoas falando assim, não, fono não dá resultado. Eu já fui em empresas dar palestra e falaram para mim assim, não fala que você é fono, porque as pessoas acham na empresa que fono é para criança. E aí eu digo assim, eu vou falar que eu sou fono sim, porque é a criança que a gente trabalha a comunicação para ser o empresário de amanhã. Gente, a nossa profissão, ela precisa ser resgatada. A nossa profissão, ela é muito, muito importante, porque a gente restaura a dignidade de pessoas, né? Então, assim, se eu estou falando para você que talvez você estaria aqui triste, dizendo assim, eu não tenho muito rendimento financeiro, tudo, gente, que eu consegui foi através da fonoaudiologia. Então, você pode sim, você pode e deve investir em você. E hoje você já deu o primeiro passo, estando aqui. Eu falei, a primeira estratégia para você ter um resultado bom com o seu paciente é o terapeuta, tá? Então, eu contei a minha história porque você pode estar passando por alguma dificuldade, às vezes até maior que a minha. Eu tenho alunas que perderam filho, morreu filho, perdeu mãe, pai. Não existe, na verdade, dificuldade ou dor maior ou menor. Existem dores. E eu não sei qual é a sua dor. Eu só sei que o seu paciente precisa de você. E a tua dor faz você crescer em sabedoria e inteligência emocional. Então, cuida para saber se você consegue fechar a porta e deixar o seu emocional lá para fora. Eu sei que é muito difícil separar, mas eu sei também que nós podemos fazer um treino, principalmente quando você estiver muito forte. Eu não sei se vocês perceberam, quando eu comecei minha emoção, eu levantei a cabeça. Quando você estiver emocionalmente muito alterado, respira fundo, levanta a cabeça, que você ajuda você a cortar a emoção.
para que você consiga separar o seu racional do emocional. E você precisa ter essa maturidade dentro da prática clínica, tá? Bora fazer uma autoavaliação sobre vocês, sobre o seu atendimento, tá? O atendimento. Ah, alguém está perguntando, não é o vídeo do Cebolinha, é uma imagem do Cebolinha. Alguém perguntou, cadê a imagem do Cebolinha? É essa daqui, ó. Tá? Quem está perguntando, tá voltando aqui, ó. Toma esse laio, que aí seria raio, de plótons, que seria prótons, no meio da sua cala, que seria cara. Zing, mascalado, que seria mascarado, ok? Você que me perguntou sobre o que eu falei do Cebolinha, é isso aqui. Então, o Cebolinha, ele troca r, l, os grupos consonantais do r pelo l e ainda o r, esse posterior, ok? Respondido aí, a colega que me perguntou, beleza. Então, vamos lá. Primeiro, então, eu falei sobre o terapeuta, as questões emocionais do terapeuta. E lembrando que, em vez de você imaginar que as suas questões emocionais vão te atrapalhar, elas podem, se você tiver inteligência emocional, elas podem te potencializar, sabe? Você tirar forças e esse é um lado, o emocional. O outro lado é técnico. Técnico. E eu quero fazer aqui uma avaliação com você. Vamos passar? Vamos lá para o teste de autoavaliação. Aqui, equipe que está me ajudando. Me ajuda aqui. Espera um pouquinho. O teste de autoavaliação. Bora fazer o teste de autoavaliação. Bora lá. Teste de autoavaliação do profissional. Aqui, ó. Primeiro, escrevam para mim. Vocês têm menos de 5 anos, mais de 5 anos de formado, mais de 10 anos, mais de 20 anos. Escrevam aqui para mim qual é essa a sua experiência, tá bom? Menos de 5 anos, mais de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Inclusive, gente, lá no meu curso do Uralan, eu te explico como fazer a sua experiência contar pontos. Só cuidado que tá mexendo a câmera, aí treme, tá? Como fazer a sua experiência virar pontos para pontuação do título de especialista. Você pode tirar o título de especialista em linguagem, tá? Então, depois, quem estiver no meu curso, eu oriento como fazer isso. Então, vamos lá. Eu preciso que você faça agora a sua autoavaliação. É rápida, vai demorar aqui 2 minutos, gente. Aí nós vamos para a segunda estratégia da noite. Então, qual é o seu preparo? Você se acha preparada? Ninguém vai ver essa nota. Essa nota é sua. Escreve aí no papel. Você se acha preparado? De 0 a 10. Seja sincera, sincero com você mesmo. Eu não vou ver essa nota. Então, escreva aí. Eu acho que de preparo, de 0 a 10. Quanto você acha? De inovação, de 0 a 10. Quanto você acha? De atualização, de 0 a 10. Quanto você acha? Os seus materiais terapêuticos que você tem. De 0 a 10. Qual é a sua nota? A sua energia para atender. O que muitas vezes eu vejo? O terapeuta, ele tem material, ele tem preparo. Nossa, eu sei muitas técnicas, mas eu estou desanimada. Estou sem energia. Então, olha aí de 0 a 10. Então, a média aqui para você passar... Não tem média, é uma autoavaliação. Avalie quais os pontos que você está precisando investir mais, tá? É muito comum cair a energia porque nós somos muito sozinhas, sozinhos. Então, isso é muito comum. Nós somos solitários no consultório. E às vezes é muito importante você estar em grupo, tá? Hashtag sozinho não dá. Tá batendo aqui, não pode, senão... Então, o seu atendimento evoluiu? Espera um pouquinho. O seu atendimento evoluiu com a sua prática clínica? Ou você
está atendendo da mesma forma quando você se formou? Você tem noção de quanto que o seu trabalho impacta na sociedade? Então, qual é a nota média? Se você fez a sua nota e divide por 5, qual é a nota média do seu trabalho? Você levaria o seu filho em você mesmo? Você é um profissional que você confiaria o seu filho? Tenta desassociar. Pensa nisso. E o próximo slide mostra o quão importante é o nosso trabalho. O quão importante é o nosso trabalho. Esse slide, tira a foto desse slide, porque você precisa usar isso com argumentação para o pai do paciente, tá? Deixa eu só ver aqui com a equipe, o que foi? Que às vezes eu posso ajudar. Tá acontecendo alguma coisa? Deixa eu ver aqui com a equipe. Não dá mais para mexer assim. Tá? Então, vamos lá. Olha o impacto na fala. Esse slide aqui é para quando você fizer uma entrevista com o pai, principalmente os pais, homens, eles precisam ter lógica para fechar o contrato terapêutico com você, tá? Para ele fechar o tratamento com você. Se ele não ver lógica, ele acha que é bobeira fazer o tratamento fonoaudiológico, ele acha que com a idade vai passar. Então, olha só, impaciência das crianças falando com o filho, rejeição, gozação, começam a gozar, a zoar, trollar, imitação, dificuldade, embaraços. Então, são muitas os sentimentos e impactos, são muitos impactos que dá na qualidade de vida do indivíduo. Viram como tudo isso aqui tá na preparação do profissional? Você tem que estar preparado para explicar isso para o pai entender, para a mãe entender e ter aderência ao tratamento. Se ele não entende que isso é importante, não faz exercício. Aí você fala assim, eu quero técnica pro URAM, eu quero o exercício de língua pro URAM, mas se você tiver, que nem lá no meu curso, eu dou 25 exercícios pro URAM, mas se o paciente não fizer, não adianta ter 30, 50 exercícios, porque ele não foi trabalhado a consciência dele. Que isso você trabalha explicando para o pai de uma forma que seja objetiva, ok? Vamos lá para o próximo. E as crianças não são as mesmas, tá? Eu vou passar essa parte, eu ia fazer uma interação com vocês, mas a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo, dos personagens, né? Esse personagem, todo mundo sabe o que é? Deixa eu ver aqui, ó. Todo mundo sabe o que é esse personagem? Escrevam aqui para mim. A gente precisa estar por dentro, a gente precisa de recursos novos, porque os pacientes mudaram, não são mais os mesmos, né? Então, a gente precisa de recurso. Não só com o paciente, mas como adulto. Então, aqui, olha lá, o pessoal está sabendo, é Roblox. Aqui é meu trabalho com os empresários, por exemplo. E eu recebo eu recebi um empresário que ele faz só a troca do URAM para o LAN no TR, só no TR. Então, lembre-se, não crie ranço com fonema. E muitas vezes o seu trabalho não está evoluindo porque você acha que o problema está ou no fonema ou no paciente. E às vezes está na gente, como terapeuta. Na gente. Às vezes a gente cria alguns ranços. Então, agora pensa no seu paciente que não sai o fonema RAN. A nossa segunda estratégia, eu falei, a primeira estratégia é o profissional. A segunda estratégia é você ter identificado qual é a etiologia. Se você não identificou a etiologia, você pode estar dando um murro em ponto de faca. Porque existem limitações. Existem limitações. Olha lá, essa mordida aberta. O frênulo curto. Então, se você não fez a anamnese, não procurou a etiologia, às vezes chupeta. Mas eu perguntei na anamnese. A mãe falou que... Eu tive um caso que não automatizava o fonema RAN. Presta atenção nessa, hein, gente? Olha só. Não automatizava o fonema RAN. Mas
Fui lá na anamnese, mas a mãe falou, ou no meu prontuário, perdão. A mãe falou que parou a mamadeira. Aí eu fui lá. Aí eu fiz uma atividade, né, que eu tenho de retirar hábitos. E ali tinha coisas de bebê, coisas de criança. E aí eu falei para a criança, isso aqui é coisa de bebê. Ele virou e falou assim, não, eu tomo mamadeira. Eu quase caí da cadeira. Como assim ele toma mamadeira? Como assim toma mamadeira? Falou que não tomava mais. Fui falar com a mãe, ela falou, ai, doutor, eu consegui tirar por algumas semanas. Eu até falei para você, mas aí, de manhãzinha, para ir para a escola. Entendeu, gente? Teve recaída e não me contou. Continuou tomando mamadeira. E era uma criança de 6 anos. Na hora que retirou a mamadeira, automatizou o URAN por conta do posicionamento de língua. Eu tive vários casos assim, que não automatizava por conta de hábitos, tá? Por conta de hábitos. Eu até desenvolvi, eu desenvolvi um método de 7 semanas para tirar qualquer hábito, até sucção, chupar dedo, que é o mais difícil, né? Porque eu vou trabalhando com estratégias lúdicas e inteligência emocional, esse processo em 7 semanas, né? Mas, enfim, o que você precisa é identificar o que está causando. Ai, Renata, a etiologia, porque isso vai depender a nossa o nosso automatização, muitas vezes, ou até instalação. Agora, você fala assim, Renata, no meu paciente não tem hábito, o frênulo dele não é curto, isso tá tudo ok. Então, ótimo, você excluiu, ok? Você já excluiu. Então, vamos agora. Todo mundo gosta dessa parte, não é? Né? Vamos para exercício miofuncional, gente. Bora lá, exercício miofuncional. Então, eu trouxe aqui. Cadê? Deixa eu pedir aqui para... Laura, me ajuda aqui, querida. Vou fazer aqui Vou explicar. Esse daqui é o do confete. Do confete que eu gosto de colocar o confete na ponta da língua e fazer equilíbrio, como um malabarista. A ponta da língua. Eu vou tirar a projeção para que a gente possa enxergar melhor aqui minha boca, beleza? Vamos tirar a projeção. Então, eu vou mostrar agora do exercício com elástico. Esse exercício com elástico, eu vou tirar aqui a projeção. Tá aqui, tá ótimo, perfeito. Ó, elástico ortodôntico, ok? Eu coloco 2 canudos, eu sei que é difícil encontrar esse canudo, não acha, mas pode ser outro canudo. Pode ser fio dental também, ó. Tá vendo aqui, ó? É o elástico ortodôntico. E aí eu coloquei 2 canudos. Fechei as pontinhas do canudo, ok? E aí ele fica de fácil acesso, ó. Eu trabalho, mas eu quero ponta de língua. Mas primeiro eu trabalho anterior e posterior. Anterior e posterior, para que ele consiga fazer o movimento de afilamento da língua. Bora voltar para os slides que eu quero mostrar uma paciente fazendo, ok? Então, vamos lá. Próximo slide. Vou colocar numa criança. Gente, eu gosto de mostrar paciente fazendo, para você ver na prática. Olha lá. Perfeito. Entrou muito bem. Agora põe para frente e para trás. Para frente. Para trás. Para trás. Põe para atrás. Aí, saiu. Ela fez... É muito rápido. Não é para fazer tão rápido. É para fazer para trás. A língua vai dar ré. Olha lá. Vai. Vem para frente e para trás. Para frente e para trás. Isso, dá ré na língua. Isso, de novo. Vai sair, vai sair. Põe a mãozinha porque vai cair o canudo. Põe a mãozinha para segurar. Não, aqui, ó, assim embaixo, assim, ó, para segurar. Não, aqui embaixo, amor, aqui, ó. Se cair, você pega. Isso, se cair, você pega. Isso.
Vai. Isso, vai sair, Olha lá. caiu. Pegou, parabéns, de novo. Põe de novo. Isso, mais para trás. Isso. Põe a mãozinha aí, se cair, tá. Isso, para frente. Tá. Ótimo. Então, agora eu vou tirar de novo a projeção. Então, vamos lá. Esse exercício de anteriorização. Eu vou para frente, vou para trás. Anteriorização, posteriorização. Anteriorização e posteriorização. Eu estou treinando toda a musculatura lateral aqui. Eu estou fortalecendo. Primeiro, mobilidade. Depois, eu vou fazendo mais devagar. Então, a criança ela nem conseguia fazer o exercício. Agora, depois, ela vai aprendendo. Esse exercício eu não uso só com criança, tá? Eu uso com adulto também. É um exercício que não é infantilizado. Tudo depende de como você fala, ok? Então, e aí, eu uso de várias formas. Depois eu uso, ó, como afilador de língua, ó. Se é um paciente que tem ceceio, ele projeta a língua, ele projeta. Então, eu não vou colocar a língua para fora aqui da linha dos meus dentes, para ele não ficar mais assim, tá? Então, vamos lá. Quantos exercícios eu passei aqui? Anteriorização e posteriorização. Afilamento de língua aqui. Vou dar outra estratégia de afilamento de língua, ó, um apito. Pegue algo que seja circular. É um apito. E eu estou usando ele aqui. Existe afilador de língua, existe. Estou dando aqui sugestões, tá? Vocês vão hoje ter a oportunidade, né? Eu vou abrir uma nova turma do meu curso lá. Eu vou trabalhar 25 exercícios de língua. Mas lembre-se, eu preciso ter o raciocínio. Não é apenas exercício por exercício. Eu preciso entender outra estratégia para eu trabalhar com o posicionamento da língua, exercício de MO, é importante ter pistas visuais, tá? Olha, com crianças, eu gosto muito de usar, tá vendo aqui, ó, é o sapinho mostrando aqui, ó, a língua, o movimento da língua. E eu gosto, tá vendo aqui? Olha lá. Língua para fora, língua de várias formas, né? Gosto muito de usar pistas visuais. Vou mostrar para vocês uma estratégia que eu gosto de usar, que é música com criança. Então, quando eu quero que eles passem a ponta de língua no lábio superior, aqui, ó. Eu uso aquela música, a roda do ônibus gira, gira, sabe essa música? Aí os limpadores fazem chique, 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 sabe essa musiquinha? A roda do ônibus gira, 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 sabe essa música? Então eu vou fazer, geralmente eu faço assim, ó. Eu vou cantando a música e vai fazendo a volta aqui, né, no orbicular, para trabalhar essa ponta de língua. Depois vai aqui, ó. E fica igual os limpadores os limpadores. Os limpadores fazem chique, chique, chique. Vamos lá, vou colocar aqui nos slides. Essa criança foi autorizada pela mãe para passar aqui especialmente para a aula de vocês, tá bom? A língua aqui em cima. Ó, ela vai fazer, ó. Olha no espelho. Isso. Abre o bocão, fica em pé, retinha. Isso, faz. Olha eu arrumando o posicionamento, ó. Elasticidade. Abre o bocão. Agora lá dentro, na papila, assim, ó. Abre o bocão. Abre o bocão.
Olha só, vocês viram? O exercício, ele precisa ser acompanhado. Viram a projeção de mandíbula dela fazendo assim? Aí eu estava com o dedo aqui, controlando. É que não dá para a gente filmar o tempo todo. Eu filmo para mostrar para a família e principalmente a parte que eu preciso que eles corrijam, para que eles não façam errado, né, em casa. Então, eu estou dando apoio ali com o polegar para ela entender que não é para mexer. Alguns eu tenho que pedir para pôr a mão aqui, ó. Porque eu falo, é só para a língua trabalhar, não é aqui a mandíbula, não é a cabeça. Vocês viram aquele momento que ela fazia assim, ó? Eu abro o bocão, abre, porque senão esse aqui é o elevador. Eu falo, ó, o elevador. Tá elevando a língua. Aí a mãe entende. Viram como que a gente precisa ter o raciocínio, não só o exercício por sozinho. Eu preciso orientar toda a família, porque o que eu quero? Eu dei agora, o exercício não faz produzir urã. O exercício miofuncional, ele dá condições para essa língua se elevar, ok? É fundamental e necessário. Né? Bora lá. Então, eu trouxe aqui, foram uns 3, 4 exercícios miofuncionais, né? Eu não aguento, dá vontade de passar tudo. Dá vontade aqui de ficar, gente, e começar todas as aulas. É tão gostoso, né? Compartilhar. Vamos lá. Eu enumerei aqui em 5 partes a nossa aula, né? De 5 estratégias, apesar que já passou de 5 estratégias. Mas eu quero agora do treinamento auditivo. Habilidades auditivas. Vou tirar aqui, porque só para vir em mim. Eu preciso trabalhar o auditivo do meu paciente. Afinal, se ele tem trocas fonológicas, desvio fonológico. Ele não consegue diferenciar de Ai, Renato, ó, um é mais rápido do que o outro. É isso mesmo. É agora na habilidade auditiva que eu vou ter que trabalhar duração. Um é mais longo, outro é mais curto. Então, ele é? Respondam para mim. O L é longo ou é curto? E o R? R, R, R. L, L, R, R, R. O R é curto, rapidinho. E o L é longo. Obrigada, Anelisa, que respondeu. Obrigada, obrigada. Então, o L, ele é longo. E o R, ele é curto. Mas não adianta eu falar isso para o paciente. Eu preciso treinar a habilidade auditiva. Eu preciso fazer exercícios de longo e curto. Tem gente que tem aplicativo para fazer tom puro. Você pode usar instrumentos, um apito, uma flauta. Eu posso usar instrumentos musicais, posso usar sons do cotidiano, uma buzina. Pé, pé. E ele tem que identificar o que é longo, o que é curto. Claro que tem outras habilidades auditivas, tá, gente? Mas aqui o tempo não permite. Gostaria, quem quiser continuar comigo, depois, lá no meu curso, eu trabalho todas as habilidades auditivas. A primeira, de atenção, localização, discriminação do som. Eu primeiro vou fazer com sons facilitadores, para discriminar fã, v, mas Renata era lã. Só que às vezes a criança tem outras trocas. Eu tenho que, às vezes, ele fazer discriminar não pares mínimos, pares máximos, tipo p de v. Olha, é totalmente diferente. P, v. É par máximo. Eu tenho muitas diferenças para depois chegar no f, v. Para depois chegar no l, r. Para discriminar se é igual ou diferente. Eu já vi tanto fonoaudiólogo trabalhando discriminação auditiva direto no Uralã, mas é ali que está a dificuldade dele. Ele precisa entender primeiro o que é som igual, o que é som diferente, localização, aquela
hierarquia. Aí entra também, muitas vezes, a alteração de processamento auditivo. Se é um adulto ou um adolescente, eu tenho que trabalhar processamento auditivo, senão ele não automatiza o URAM. Paciente que não automatiza o URAM. Você fala, eu já fiz de tudo. Todo fonoaudiólogo que fala, eu já fiz de tudo, eu tô pagando para ver ainda Aí eu falo, vamos lá, faz todas as etapas do meu método, que eu mapeei tudo, gente. Tudo que eu já vi nesses 21 anos de prática, eu coloquei dentro do meu programa, do meu curso. Não é só um curso, é um programa, né? Porque a gente tem o grupo de alunas trocando ideias, aí elas falam comigo, interagem entre as alunas, e aí a gente vai trocando essa experiência. Nossa, um adulto assim, eu não consigo automatizar. Eu falo, vai lá, já fez as habilidades, já fez o reconhecimento, já trabalhou memória auditiva, e aí consegue automatizar. Cuidado, que talvez você esteja me ouvindo e falando assim, mas eu sei disso, Renata. Muitas vezes a gente sabe e não pratica. Eu devo ter falado coisas aqui que você falou, puxa vida, eu já fiz isso, mas não estou fazendo mais. Isso pode ser a diferença. Hoje, o que eu mais vejo não é você não saber, mas sim um ajuste naquilo que você sabe. As alunas falam para mim que acontece, ela fala assim, nossa, Renata, você consegue organizar o que eu sei. Olha que bacana. Às vezes você até sabe muita coisa, mas não está num raciocínio clínico, né? Eu já comecei hoje aqui com você. Que bom que você está aqui comigo. Vamos lá. Agora, vamos... Aí, dentro de habilidades auditivas, existe mais uma. A gente não chama de habilidade auditiva, mas a gente chama de treinamento auditivo, que é a consciência fonológica. Eu preciso trabalhar rima, aliteração, consciência de palavras, consciência fonêmica, tá bom? De novo, então, rima e aliteração, consciência de palavra, rima, aliteração, consciência de palavra, consciência de sílaba e consciência fonêmica. São 5 aspectos da consciência fonológica, tá? Vou dar um exemplo hoje, por causa do nosso tempo, um exemplo que rima. Então, a rima, eu vou dar uma estratégia para você usar amanhã já, tá bom? Eu gosto de usar a música Cai, Cai, Balão. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai, não? Conhecem, né? Aí, o que eu faço com a criança? Eu falo assim, agora a gente vai mudar. A gente não vai falar cai na rua do sabão, né? Eu vou falar, cai na rua do... Aí, muda. João, cai na rua do pão, cai na rua do melão. E aí eu vou brincando com a criança. Eu vou mostrar aqui eu brincando com algumas figuras, mas você pode fazer verbalmente. Igual eu fiz agora, você faz amanhã já, tá? Quero ver quem é que vai fazer amanhã. Olha lá. Aí, ó. Faz. Então vamos ver o que rima aqui, ó. O que rima com balão? Olha, acaba igual. Olha a minha boca. Balão. Acaba igual como mão. Mão. E esse daqui? Sabonete. Sabão. Sabão. Vamos cantar, ó. Ó, agora vai cantar. Cai, balão. Cai, cai, balão. Aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. E se fosse cai na rua do seu pão? Caro. Cai na rua do mamão. Mamão. Cai na rua do seu João. O que mais que a gente podia fazer? Cai na rua do feijão. Feijão. Você viu? Tudo acaba com mão. Consegue pensar? Que mais, gente? Cai na... Que mais? Olha, tem participação especial aqui, hein? O que poderia ser, filha? Cai na rua do... Avião. Avião, boa! Que mais?
cai na rua do... balão. Balão, balão já foi, não pode repetir. Cai na rua. Do Seu pão. seu pão. O que mais com Cai ão? na rua Do João. João. Cai na rua do portão. Cai na rua da televisão. da televisão. Muito bom, obrigada pela sua participação. E aí a gente vai brincando do Chicão, a Vera Lúcia falou, a Gabriela falou do limão, a Stephanie falou do portão, do sertão, que legal, do peão, a Cristiane. Legal, gente. E aí, já dá para usar amanhã a estratégia, né, gente? Que bom, que bom, que bom. Então, olha lá. Então, eu coloquei aí, a gente precisa, com criança, usar muita criatividade, principalmente nos exercícios mil funcionais. Eu gosto de colocar coisas no meu rosto para motivar a criança. Então, ali é o palhaço fazendo um exercício, desse daqui que eu mostrei, era o sapo, o zoiudo com um óculos enorme. Aí tem dia que eu brinco, lembra que eu falei do confete? Do chapéu, que é de circo. Outro dia, o cachorrinho, essa máscara do cachorrinho fica aqui no meu olho e vai fazendo os exercícios com a língua. Isso para criança, né? E o adulto, eu gosto de mostrar uma boca, uma figura. Eu, como exemplo, eu atendo adulto, principalmente empresários, no Zoom. Então, eu gravo no WhatsApp e mando para ele a minha boca, ele fazendo, eu gravo ele fazendo. Então, usando o paciente também como motivador do exercício e modelo do exercício, tá? Esse aqui é um caso, o Abner, deixa eu ver, cadê? Deixa eu só de olho aqui no tempo, gente. E eu vou rapidamente aqui falar desse caso. O Abner é aquela criança que apareceu no vídeo, que fazia preá, tá? Esse é um caso da criança que não fazia o rã e o encontro consonantal, ele fazia assistemático. Tá vendo que tá tracejado aqui? Era assistemático, ele fazia pra, tinha hora que ele não fazia, ele fazia pá. Às vezes saía um pra. Não era claro pra. O grupo consonantal, quando era planta, ele fazia planta. E aí você fala, como que não faz ainda tinha projeção, não? O CC e o T, D, N, L. Aqui é o histórico, para vocês terem uma ideia. Comecei com propriocepção. É impossível fazer um trabalho de rã, tanto rã como lã, e os grupos consonantais sem trabalhar a propriocepção. Eu tenho, acho que são 3 aulas só de propriocepção. A coordenação é praxia, ok? Não é apraxia. A praxia é o distúrbio, é a patologia. Aqui, praxia é a coordenação do movimento. E aí a ênfase foram em 3 semanas, 3 sessões trabalhando isso. Depois vem propriocepção, coordenação, vai aumentando, ó, consciência fonológica, as pistas visuais. 9ª sessão, 11 semanas, porque tem feriado, às vezes falta, 9 sessões. Depois começou a automatizar o rã, trabalhando muito consciência fonológica, as pistas auditivas, pistas na produção do fonema. Existem outras pistas da produção, eu uso muito o D para instalar o rã, o padá, padá, padá. Só que não é só fazer o padá. Aí eu preciso de um pouco mais de tempo. Normalmente eu levo umas 3, 4 aulas te explicando, porque eu faço uma variação. Você precisa trabalhar as habilidades auditivas, porque eu vou fazer variação de intensidade e velocidade para sair o rã. Afinal, a troca acontece porque não entende essa variação. Faz sentido? Faz sentido, né? Só que eu sei que a falta de tempo do fonoaudiólogo, todos nós temos... Nosso tempo é muito escasso. Mata a nossa criatividade. Mata a nossa criatividade. Eu sei que fono é criativa, fonoaudiólogo também, homens, né? São criativos, só que nosso tempo acaba nos matando. E as pessoas sempre me pediram muito, e por isso
que eu ensino o que eu sei, eu compartilho o que eu faço, e eu compartilho a vida como ela é. Vocês viram, eu mostrei a criança fazendo errado, a gente tem que conduzir. É assim, a criança não é perfeitinha, ela tá lá para a gente conduzir ela, né? Então, eu mostro a vida como ela é mesmo, né? E compartilho muitas estratégias de todos esses anos com vocês. Por isso que eu gosto de trabalhar Uran. E para mim, Uran, Lã, não é uma missão impossível, é uma missão possível, sim. E eu tenho uma oportunidade para vocês experimentarem o que outros fonoaudiólogos, dentro do meu método, já experimentaram. Quantos me permitem aqui apresentar essa oportunidade para você trabalhar, né? Hoje aqui foi uma pequena, gente, uma pequena amostra, como eu falei de fazer 5 estratégias, mas na verdade eu passei até mais do que 5, né? Porque é tão bom, naturalmente vai saindo. Então, mas eu resumi em 5 pontos aqui para vocês, mas eu tenho muito mais horas, muito mais experiência para trabalhar e gostaria de saber se você me permite apresentar essa oportunidade. Está aqui no Zoom, faz um joinha para mim aqui, pode mandar uma reação, faz um joinha se você me permite apresentar o que a Rosângela já experimentou. Dá uma olhada no que a Rosângela já experimentou. Deixa eu colocar aqui. Olha lá, vamos ouvir o que a Rosângela... Olá, eu sou a Rosângela, fonoaudióloga, moro em Tapirá, Paraná. Fiz o curso de estratégias do Rã e Lã com a Renata, mas primeiro, gente, eu preciso falar da Renata. Ela é uma profissional esplêndida, que tem tanta criatividade para trabalhar com as dificuldades dos fonemas, e ela consegue transmitir para a gente com clareza essas técnicas e as intervenções de forma lúdica. E isso sempre deixa quem faz o curso com ela com um gostinho de quero mais. Eu quero participar muito mais dos cursos com a Renata. Os conteúdos, as objetividades, a didática e a funcionalidade foram excelentes. Por mais que nós tenhamos uma forma de trabalho, nós precisamos de alguém que nos ajude, que nos ensine e nos dê ideias para colocarmos realmente a mão na massa, para trabalharmos de forma diferencial, que com certeza faça diferença. Durante esse curso, o aprendizado foi maravilhoso, de forma diferenciada. E eu tenho certeza que encantou todos os participantes e todas as alunas. Eu era seguidora da Renata no Instagram, no Facebook, mas depois que eu fiz o curso dela, quando eu tenho oportunidade, eu participo de todas. Ai, que gostoso, né, gente? Então, eu quero dizer para vocês que estão abertas as inscrições. Se você quiser continuar comigo, se você gostou dessa aula, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, que ele é muito mais do que um curso. É um curso e uma comunidade, porque nós temos o grupo dos alunos, inclusive você entrar hoje, eu já vou te dar oi lá no grupo dos alunos, nos inscritos, tá? E se você ficar em dúvida, eu quero te dizer o seguinte, experimenta. Eu tenho tanta certeza que você vai gostar, porque são muitos anos ministrando, desde 2013, que eu duvido e eu te dou uma garantia de 7 dias. É isso. Você pode entrar, se você... estou em dúvida, deixa eu ver se é para mim, deixa eu ver se eu gosto. Experimenta, assiste várias aulas, fique à vontade. Assista, você não vai conseguir em 7 dias ver tudo, porque são mais de 30 aulas, é muito conteúdo, tem aula com convidado, tem aula sobre o freno lingual, o protocolo de freno, avaliação, encaminhamentos, então tem muitas aulas, mas fique à vontade para maratonar. O que tem no curso de estratégias para o Uran? Então, eu vou trabalhar estratégia, é terapia, do jeito que eu estava mostrando aqui para vocês, é terapia.
Ó, o pessoal tá dando parabéns aí, que gostoso. Quem é que quer continuar comigo? Fala para mim, quem é que quer continuar estudando comigo? Quem é a primeira vez que está aqui? Se vocês puderem escrever, se você não consegue escrever no Zoom, equipe, consegue liberar os grupos para o pessoal escrever? Libera, por favor. Eu nem combinei isso com a equipe, porque eu queria muito o retorno deles. Vamos lá, libera todos os grupos para o pessoal escrever, bate uma foto, escreve assim, eu quero. Vamos lá, vou bater uma foto aqui, ó, inscrições abertas. Quem quer continuar comigo estudando? Na verdade, compartilhando, porque vocês vão ver que no grupo do WhatsApp da nossa turma, eu incentivo vocês compartilharem estratégias, materiais. Claro, material que você fez, ideia que você fez, não de outra pessoa por conta de direitos autorais. Então, eu quero muito que todas as pessoas participem, por isso que eu vou fazer uma condição muito especial para você que está aqui. Olha lá, tem gente que é a primeira vez. Então, assim, printa, tira uma foto, coloca lá no grupo, ou só escreve lá no grupo, minha primeira vez, gostei da aula, olha, gostei daquela estratégia. Gente, é muito bom você me dar o retorno. Se tiver alguma coisa que você não gostou, você fala para a equipe no privado, beleza? Eu aceito o feedback de vocês, mas aí chama no privado, eu vou te agradecer, tá bom? Se você quiser, coloca ali, o Rafa, ele é super discreto, ele pega e só fala, vamos melhorar isso, porque eu não sou perfeita, não sou mesmo, eu sou igual você. Se eu conseguir, você também consegue, e eu quero que juntos nós transformamos uma fonoaudiologia ainda maior. Deixa eu falar para vocês, eu tenho uma agenda até grande de pacientes que eu estou querendo até ter mais fonos por esse Brasil afora. Eu tenho até uma mentoria para fonos, então eu quero muito capacitar fonos para ter o mesmo conhecimento que eu. É verdade isso, porque eu preciso de vocês para indicar fonoaudiólogos em várias cidades do Brasil que me pedem. As pessoas falam, Renata, você conhece alguém aqui no Piauí? Você conhece alguém em Tocantins? E eu já dei vários cursos pelo Brasil, porque a minha ideia é que nós possamos ganhar bem, porque nós merecemos, que a nossa profissão seja valorizada. Eu tenho essa vontade da gente levar a fonoaudiologia para um outro nível. Então, vamos lá, o que tem dentro do programa do RALAN? Instalação e automatização, estratégias específicas para o RAN e LAN. Tem estratégia então, individual para cada fonema, o RAN e o LAN. Instalação dos grupos consonantais. Como que eu faço para instalar os grupos com o RAN? Outra coisa, tá? Eu ensino a instalação do RAN sem vibração de língua. Porque tem gente que fala assim, vamos vibrar a língua. O paciente não consegue vibrar a língua. Como é que você faz? Né? Então, aí fica o paciente falando assim, ararara. Aí depois tem que fazer outra fonoterapia para diminuir a vibração. Não uso o Então, o que você usa? Já falei aqui para vocês. Eu uso o D. Padá. Só que não é só padá. Como eu falei, eu preciso de mais tempo, mais aulas para mostrar para você a variação que eu faço com o padá, usando habilidades auditivas, tá bom? E o arquifonema pode ser porta, que é gutural. Alguém escreveu ali. Alguém escreveu do arquifonema. Fala do arquifonema. Alguém escreveu. Pode ser porta ou pode ser porta. De acordo com o sotaque. E tem lugar que é porta. Ok? Então, inscrições abertas, oportunidades. Estou voltando os slides. Oportunidades para vocês. Qual é o valor? O valor desse curso, por 6 meses, você vai ter a minha assessoria, o valor é R$ 597. Praticamente o valor de duas sessões minha. Uma supervisão comigo é R$ 400. 1 hora de supervisão. Você vai ter 6 meses, mais de 30 aulas comigo. Então, é um valor acessível a todos. Porém, para quem está aqui, atenção para quem está aqui. Olha isso, gente, 12 vezes de R$ 54, tá?
12 vezes de R$ 54,00. Ou 497 à vista, o valor de 1 hora de supervisão. É um valor muito acessível pelo trabalho que eu desenvolvi e quero que o máximo de fonoaudiólogos participem. Presta atenção, nas primeiras 24 horas, se você entrar agora, olha o que você vai ganhar de bônus, depois não vai ganhar mais, tá? Olha o que você vai ganhar. Olha que material lindo. Esse é um lançamento, uma novidade de 25 atividades, as melhores atividades com rã e lã. Nessas atividades, peraí, não sai, eu quero mostrar para vocês. Vocês me ajudam? Abre aqui o PDF para a gente mostrar rapidinho aqui para o pessoal. Eu quero mostrar para vocês, para você ter uma ideia. Tem atividade para adulto, com várias categorias semânticas, tá? Só esse material aí, esse e-book de 25 atividades, imagine 25 atividades, só esse e-book, ele é por conta aí de uns R$120. É isso mesmo, só esse e-book com materiais prontos, atividades prontas. Vou voltar aqui, se depois eu fiz um vídeo, mas não subiu o vídeo aqui. Vamos voltar aqui. Depois a produção me manda aqui, quem sabe a gente consegue abrir. Conseguiu? Daqui a pouco vai abrir, eu quero mostrar para vocês que material rico. E outra coisa, as figuras vocês podem usar com adultos e crianças. Esse material das 25 atividades dá para você usar com adulto e criança, tá? Então, se você faz sua inscrição agora, você já vai garantir. Gente, isso aqui é 25 sessões de automatização, porque aqui só tem atividade para automatizar, figuras para automatizar. Então, aproveita, a minha equipe vai colocar agora o link para você se inscrever. Você pode fazer em 12 vezes. Dá uma olhadinha no seu cartão, que de acordo com a quantidade de vezes que você põe, o cartão ali tem um ajuste, tá? Tem... E para quem? O curso do Uralã, ele tem certificado, tá bom? Quando você conclui, as pessoas aí levam meses fazendo, mas você tem 6 meses de acesso. Entrando no curso hoje, você tem 6 meses para assistir. Renata, não consigo agora. Fique tranquilo que você tem 6 meses para você participar, tá bom? Então, eu espero vocês no nosso curso. Renata, como são as aulas? As aulas eu dividi em aulas curtas, de 20 minutos, para você assistir quando um paciente atrasa, quando um paciente falta. Você pode assistir pelo celular, pelo computador. Então, é uma oportunidade de você se atualizar, de você organizar o seu conhecimento. Será que é para mim? Querem saber qual é a plataforma? A plataforma é a Hotmart, tá? A plataforma é a Hotmart. Rafa, você consegue entrar? Tô pedindo um monte de coisa aqui pro Rafa. A plataforma é na Hotmart. Você consegue acesso pelo seu celular, pelo computador. Lá dentro da plataforma você tem vários módulos. Inclusive, existem alguns bônus. Sabe o que temos dentro deste curso? Nós temos um contrato elaborado por um advogado. É isso mesmo, o doutor Rafael preparou um contrato terapêutico para você fazer com o seu paciente. Lá tem a orientação, eu explico para vocês, tem uma aula falando do contrato que a gente criou, o meu contrato terapêutico, junto com o meu advogado, eu disponibilizei para vocês. Temos aulas de avaliação, né? Avaliação miofacial. Olha o horário, gente. Orofacial, miofacial. Opa! Tem avaliação e tem o restante é só terapia. É exercício prático. Então, tem um módulo do RAN, o módulo do LAN, tem os grupos consonantais, aí tem atividades de consciência fonológica,
O que eu mostrei hoje, você terá várias estratégias de cada área, tá bom? Estudante de fonoaudiologia é muito bem-vindo, pode fazer a inscrição e participar. Eu gostaria de ter feito esse curso quando eu era estudante, tá? Então, e olha só, mas eu não tenho só esse curso. Eu tenho um curso de instalação de todos os fonemas. Tem aluno aqui do instalação de todos os fonemas? Eu tenho um curso de todos os fonemas, que é o instalação de fonemas. Apenas o RAN é isolado, tá? E os grupos consonantais, porque eu preciso de mais tempo. Então, o RAN, LAN, é neste curso que eu estou apresentando para vocês. Todos os outros fonemas estão na instalação de fonemas. Dessa forma bem dinâmica, eu apresento a instalação de todos os fonemas. E aí tem os 12 passos para automatizar os fonemas. A gente aprendeu na faculdade que automatiza som isolado, na palavra, em frase e fala espontânea, né? Mas o que acontece de uma fase para outra? Então, meu paciente faz isolado, mas não faz na palavra. Ele não consegue na frase. Então, o que eu desenvolvi? Esse passo a passo. Eu até explico para os pais. Olha, ele conseguiu o passo 1, 2, 3, né? Então, estão me perguntando desta aula. Essa aula foi um presente para vocês, tá bom? Então, certificado eu não tenho, porque é um presente para vocês. Eu tenho o certificado do curso. Vem para o curso, porque aqui são estratégias que vão te ajudar, sim. Mas e depois? E depois o raciocínio e mais estratégias que você vai precisar, tá bom? Aí nós temos aqui os 12 passos para automatização e tem um curso só de ceceio. Esse curso, não existe um curso tão completo como esse, porque eu tenho uma equipe multidisciplinar. Tem aula com otorrino, tem aula com odontologista, ortodontista, bucomaxilo, tá bom? E tem gente que às vezes me pede, Renata, eu queria um desconto, que eu quero fazer os 4 cursos. Então, nós temos. Então, vocês, eu sei que vocês me pedem, tem pessoas que falam, não, olha, eu queria um desconto e aí eu dou 2 anos de acesso. Olha que interessante. O valor dos 4 cursos fica 2.388. Porém, você tem aí 24 horas que você terá um desconto imperdível. Você vai comprar 4 cursos, só que vai pagar só 3 e ganha 1 de presente. Olha que combo maravilhoso. Em 12 vezes, praticamente aqui, olha, 1/3 de uma sessão fonoaudiológica, 160 por mês. Olha, a quantidade de vezes, olha o seu cartão, que às vezes tem uns juros, mas eu muitas vezes eu gosto de comprar parcelado, porque a gente vai recebendo aos poucos, mesmo que tenha ali uns juros, não é a gente que cobra o seu cartão, dá uma conferida, tá bom? Então, ou à vista, Pix, boleto, se eu fosse você, eu garantia esse desconto, tá? Dá para passar dois cartões, eu garantia esse desconto. Veja o que essa fono fala. E no curso que eu fiz com a Renata, foi assim, para mim são exercícios e atividades que ela passa atuais, né? Então, ela faz os exercícios junto com a gente, ela fala todos os pilares que tem que ser trabalhados, que é de propriocepção, consciência fonológica, o ponto articulatório, e exercícios práticos mesmo que dão super resultado. Então, para mim, foi muito importante e acrescentou muito nas sessões que eu faço com os pacientes de transtornos de fala. Ótimo. E no curso... Olha lá. Então, eu quero essa oportunidade, trazer essa oportunidade para todos vocês, tá? Você pode aproveitar o combo, ou você pode entrar no curso do Uralan e ganhar esse e-book com atividades práticas. Gente, alguém tem alguma dúvida? Fala para mim se você tem alguma dúvida quanto a tempo, quanto a pagamento. Me diz uma coisa.
Me diz aí. Olha só. Tem gente que já fez a inscrição. Já fez inscrição. Então, se você já fez sua inscrição, printa ali o seu inscrição concluída, seu comprovante, posta no grupo que a gente já libera para você, já põe você no grupo de alunos. Lá na plataforma, quando você entra no curso, tem o link do WhatsApp do grupo. Mas se você colocar no seu grupo mesmo que você está ali, a nossa equipe já manda para você no privado e já te coloca no grupo de alunos. Vamos lá. Dúvidas? Ai, Renata, não tenho tempo. Aulas são fracionadas para você fazendo aos pouquinhos. Todo dia você faz 1 ou 2 aulas de 20 minutos. Eu duvido que você não vai gostar. Eu tô acostumada que as fonos escrevem no grupo. Renata, faltou um paciente. Fiz a aula, já apliquei no próximo atendimento. Tem aluna minha aqui? Se tiver aluna minha aqui, compartilha aqui. Fala aqui como é que são meus cursos. Você está aqui pela primeira vez? Então, eu quero te dizer, você não está sozinha. Vem com a gente. Hashtag sozinho não dá. Vem comigo, experimenta. Você está em dúvida se o curso é para você? Escreve aqui. Renata, estou em dúvida. Eu tenho tantos anos de clínica. Será que o curso ele vai me acrescentar? A Carla tem dúvida? Escreve aqui a dúvida. Escreve aqui para mim. Tem parcelamento no boleto? Olha, esse link está liberado. Parcelamento no cartão, tá? Se você precisa de alguma outra coisa, chama lá a minha equipe na administração, tá bom? Ralã e Cecenho, tem combo? Cláudia, chama a equipe. Vai agora lá no privado, já chama lá o Rafa. Você tem dúvida? Escreve no grupo. Equipe, fala comigo. A equipe manda um WhatsApp para você e já tira suas dúvidas, tá bom? Então, porque às vezes algumas pessoas tem alguma outra necessidade. O cartão de crédito, você está em dúvida se o seu cartão de crédito se tem limite? Então, o que você faz? Você tenta fazer a compra, tá? Faz ali, tenta fazer a compra, não completa. Avisa a nossa equipe, porque a própria Hotmart, ela faz um sistema para você fazer a compra sem comprometer o seu limite. Se tiver em dúvida, chama a nossa equipe lá no suporte, isso, coloca suporte, mas lá no grupo do WhatsApp, Cláudia, escreve lá no grupo do WhatsApp, porque aqui é no YouTube, eles não conseguem entrar em contato com você. Se você está no YouTube ou no Zoom, eles não conseguem entrar em contato, tá? Elise Passos, maravilhosa. Ô, gente, tira uma foto, posta nos stories sobre a nossa aula de hoje, escreve o que você gostou. Eu gosto tanto de saber isso. Escreve aí no grupo, o que você achou da aula? Escreve no grupo que você tá do WhatsApp. Eu gosto desse retorno de vocês, tá? Eu fico muito feliz, preparei aqui com muito carinho, deixei minha família para dar essa aula gratuita para todos vocês. Nós tivemos uma presença muito grande aqui de fonoaudiólogos e eu quero continuar com você. Se você quer continuar comigo, se você gostou dessa aula, então você vai amar o curso com mais de 30 aulas práticas para você nunca mais sofrer com instalação do RAN, do LAN e dos grupos consonantais, tá? Ai, que carinho gostoso, tem gente escrevendo que gostou da aula, obrigada, muito obrigada. Agora eu quero você comigo lá no grupo das alunas, para a gente começar essa jornada juntos, para exterminar as trocas do RAN, porque é uma missão possível. Então, nós temos, se a sua... eu estou em dúvida, Renata, por uma questão financeira, preste atenção. Investir em conhecimento é o seu maior ativo. Você é seu maior ativo. Investir em você. Você investe, às vezes, num carro, num celular, ele é roubado. Mas é o seu conhecimento que vai fazer você produzir dinheiro para comprar um novo carro, um novo celular. O seu conhecimento te traz resultados. Resultado, um paciente te indica para o outro. Se você está com um paciente que está travado,
é porque você precisa se renovar. Ou você é uma ótima profissional, que eu tenho certeza, porque nenhuma profissional que não seja dedicada estaria essa hora da noite aqui comigo. Você é uma ótima profissional, mas às vezes está te faltando ideias. Você gostaria de ter um lugar com tudo organizado. E eu tenho. Hoje, aqui foi muito rápido, eu tive que dar uma passada nos pontos principais. É como se fosse um quebra-cabeça de raciocínio. Já lá no programa, no meu curso, eu tenho o quebra-cabeça montado para você. É só você realizar o passo a passo. É te pegar pela mão para te conduzir ao resultado. Qual é o resultado? Paciente satisfeito, fazendo os exercícios, tendo melhora na produção. A escola da criança fica feliz e te indica. Eu já tive casos de fono que fez o meu curso, e eu oriento tudo, eu oriento fazer relatório, eu oriento o encaminhamento, o marketing pessoal na escola. Aí, ela fez o meu curso, começou a atender um paciente só. Eu falei, Renata, eu estou recomeçando na fonoaudiologia, eu tive filhos, eu mudei, era de áudio, começou a atender linguagem, ela tinha um paciente dura, ela teve um resultado tão grande, a escola começou a encaminhar, ficou com uma agenda cheia. Paciente com URAM, paciente de outros fonemas, aí ela já aproveitou e pegou o curso de instalação de fonemas. Então, olha só, e eu já tive casos de fono que não tinha paciente, nenhum. Começou a fazer o curso, gera movimento, começou a vir pacientes, tá? Olha que legal, a minha equipe falou assim, que tem várias mensagens de que a aula foi muito boa, fico muito feliz, gente. Escrevam lá no grupo o que vocês acharam da aula, os pontos positivos, o que você mais gostou, porque assim eu posso preparar até outras aulas, não sei quando que nós vamos ter uma aula como essa, mas outras aulas de uma forma melhor para você. E se tiver alguma sugestão, manda no privado para minha equipe. Eu vou gostar também. Pode mandar, eu agradeço, né? Então, e eu quero te ver comigo lá no meu curso, no meu programa, ou no meu curso, ou nos 4 cursos. Aí a gente tem um grupo para os alunos que fazem o combo de todos os cursos de desvios fonológicos. Eu tenho outros cursos, né? Mas de desvios fonológicos são esses de trocas fonêmicas. Dentro do meu curso, eu oriento materiais, eu dou materiais, tem PDFs para você baixar, eu indico os materiais, onde compra os materiais, tem a Fonoloja, que é uma loja, a minha loja. Então, fiquem tranquilos, vem comigo que eu vou te conduzir para o melhor caminho, o caminho mais rápido, de resultados. E se você está na dúvida, eu sugiro, entre, faça parcelado, não tem problema. Se você não gostar, eu garanto, é só você chegar na minha equipe, né, falar lá no administrador do grupo, do nosso grupo de alunos, vai ter o administrador, ou até para mim, pode falar, você falou que tem a garantia de 7 dias, pode falar, se quiser, gente, pega agora o celular e filma eu falando. Pode filmar. É a minha palavra. Inclusive, está na página. Quando você entra para comprar o curso, está na página ali no site, dizendo que eu dou a garantia, porque eu conheço o meu programa. É por isso que eu tenho tantos fonoaudiólogos, são 7.000 fonoaudiólogos que fazem a diferença, principalmente no curso do URAM. Eu duvido você não colocar em prática e ter resultados, tá bom? E se não, sem problema, você pode pedir o reembolso, é até automático, sabia? Na plataforma ali você pode pedir o reembolso, ou apenas no WhatsApp que você pede, a gente te ajuda sem problema nenhum, tá? Então, eu espero que você tenha gostado bastante, e eu quero mesmo que você me dê esse retorno lá no grupo, e se tiver alguém que tem alguma dúvida, pode escrever aqui, que eu te ajudo, ou lá no grupo. Se você tiver outra dúvida do conteúdo que tem no curso, escreve, porque
eu vejo a dúvida, a minha equipe me passa a dúvida, ó, tô vendo que tem uma dúvida de rima. Quando acabar a aula aqui, eu já vou gravar um áudio e mando lá para vocês. Qual é a dúvida que vocês tiveram? Então, qualquer outra dúvida, fala, Renata, eu tô interessada, mas eu estou em dúvida. Eu gravo um áudio e tiro a sua dúvida se precisar. Mas escreve lá, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra colega, tá bom? Ou de outro colega. Tanto os homens como as mulheres são muito bem-vindos, tá bom? Vem comigo fazer uma fonoaudiologia diferente e mais eficaz. Então, só retomando, estão me perguntando, tem gente que entrou agora e queria saber, está mandando mensagem, quanto que é, qual o valor do investimento. Então, como eu falei para vocês, o valor do curso é 597, tá? O equivalente aí a quase 2 sessões de fonoaudiologia. Mas, no período de 24 horas, nós temos essa promoção, que você pode fazer até em 12 vezes de R$ 54. O que é R$ 54? É fazer à mão, né? Uma manicure por mês. Ou uma pizza por mês. Nem pizza já é R$ 54, né, gente? É até mais caro que isso, né? Mas, enfim, basicamente o valor de um lanche por mês, você pode fazer um parcelamento até de 12 vezes. Ou à vista, tá? Se você quiser, você vai receber de presente esse material que será vendido, tá, gente? Esse material tá numa qualidade excelente. Ele será vendido aí o valor dele é cerca de R$ 120, porque tem 25 atividades maravilhosas. Se você entrar agora, você ganha ele, tá? E se você quiser o combo dos meus 4 cursos, que tem todos os fonemas de instalação, estratégias, automatização, e o do ceceio tem, o valor dele é esse, e vale a pena, tá? Muita gente já pagou esse valor, só que para quem tá aqui, ó, temos um valor especial. Ou seja, você vai comprar 4 cursos e vai ganhar um, vai pagar só 3, gente. Em 12 vezes de 167, olha aí, ó. Também é um valor que vale a pena fazer parceladinho, você vai recebendo, ou se você quiser à vista, porque cada cartão tem aí o seu acréscimo, é o cartão, não somos nós, tá bom? Então, eu espero vocês, assim como outros fonoaudiólogos, tiveram muitos resultados, você também terá, tá, gente? Bom, uma boa noite para vocês. E eu vou estar de plantão agora. Qualquer dúvida, chama lá, que a minha equipe me passa a sua dúvida, porque a gente tem vários grupos, eu não consigo estar em vários grupos. A minha equipe fala, tem essa pergunta, eles copiam e colam, eu gravo um áudio e mando lá no grupo para vocês, tá bom? Uma boa noite, gente, encerrando aí. Se você não postou, posta. Doutora Renata Fono, doutora.Renata Fono. Equipe, pode pôr lá no grupo o meu Instagram? Apesar que o pessoal está se inscrevendo agora, né? Tudo bem. Mas está aqui. Um grande beijo para vocês, gente. Até mais, tudo de bom. Foi muito bom estar com vocês. Olha aqui, nós tivemos presença, pessoal do YouTube, pessoal no Zoom, foi muito bom. Recording stopped.